Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Meteorologia e Climatologia Agrícola, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre clima, tempo e outros fenômenos climáticos. Primeiro vamos entender a diferença entre clima e tempo. Vocês sabem? Tempo é o estado da atmosfera num determinado instante, né? Num determinado local e instante. Ele é caracterizado pelas condições de temperatura, pressão, concentração de vapor, velocidade, direção do vento, precipitação e algumas outras coisas, mas são as mais importantes. E o clima? O clima é a descrição média das condições atmosféricas nesse local e instante aqui, ó, né? Não é mais nesse instante, desculpa, nesse mesmo local. Então, seria então a descrição estática que expressa as condições médias. Isso aqui é importante, normalmente mais de 30 anos do sequenciamento do tempo num local. Então, vou pegar as minhas médias, né, num determinado local em instante e vou ver. Depois de 30 anos, eu vou pegar essas médias e comparar e vou dizer que aquilo é o clima daquela região. Tá? Então, eu posso dizer que o clima é uma sucessão de diferentes tempos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os fatores climáticos, são fatores que vão influenciar esse tempo e clima, né? E os elementos climáticos, tá? Que vão ser os elementos que a gente pode medir. Então vamos falar primeiro dos fatores climáticos, que são latitude, né? A latitude, gente, ela está diretamente relacionada com a radiação que aquele local recebe, né? Então isso influencia nas condições de clima. A altitude também, né? Regiões mais altas têm pressões menores, o que vão fazer com que o clima naquelas condições mudem. Tá? O relevo, se eu tiver uma cadeia de montanha, por exemplo, eu posso ter uma mudança climática logo após ela, porque ela vai impedir a passagem das nuvens ali carregadas, né? Vai fazer chover naquela região. A continentalidade ou maritimidade, que é isso, gente? É quanto próximo ele está, quanto dentro ele está do continente ou quão próximo ele está do mar. Né? Quanto mais dentro do continente, existe uma tendência, então, dessa zona ser mais seca, né? E ela existe uma tendência, na verdade, de aumentar mais a temperatura de dia e diminuir mais à noite, ou seja, de aumentar as amplitudes térmicas, né? A maritimidade, então, é quanto mais próximo do mar e tende a diminuir essa amplitude. Okay? As correntes marítimas, elas vão influenciar muito na temperatura, diretamente na temperatura e no clima, porque basicamente a temperatura dessas correntes, ou o tipo de corrente, vai mudar esse clima da região. Tá? Então, dependendo se é uma corrente fria ou quente, vai influenciar no clima. E essas correntes são formadas basicamente pela movimentação do, do próprio planeta, né, os movimentos de rotação e translação, e também pelos ventos, certo? As massas de ar também são influenciadas, né, pela rotação do planeta e pelas condições de pressão atmosférica, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais para vocês entenderem. Mas essas massas de ar são blocos de ar, ou quente ou frio, que se formam e vão de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão. E os elementos climáticos. Bom, os elementos climáticos, perdão, a gente falando dos fatores climáticos, são modificadores, então, dos elementos climáticos, tá? Então, esses fatores aqui, eles modificam esses elementos, que é o que a gente vai falar agora, né? Os elementos climáticos são temperatura do ar. Bom, a temperatura, ela é uma maneira de se medir, vamos dizer assim, a radiação que está no ambiente, né? Essa radiação, ela é basicamente o calor que eu recebo nessa radiação solar e eu consigo perceber, né? É o calor que vem do Sol. A radiação solar é diretamente o calor que vem do Sol. Os ventos, eles podem carregar, então, essa umidade de um local para o outro, essa umidade vai influenciar muito no clima, do mesmo jeito que a umidade do ar, né? A umidade do ar, então, se ela estiver muito baixa, por exemplo, é muito difícil ter precipitações, umidades mais altas, mas eu tenho que ter um encontro de massas de ar quente com fria para ter precipitação. E a precipitação em si
né, que são um dos elementos climáticos mais importantes para a climatologia agrícola, que está diretamente relacionada com o crescimento das plantas. A pressão atmosférica ela está relacionada ao peso do ar naquela região que eu estou. Então, é basicamente isso. A pressão atmosférica é como se eu estivesse medindo o peso do ar. Tá? Então, os elementos climáticos são as variáveis meteorológicas que caracterizam o clima. Para mim explicar um pouquinho melhor para vocês essa questão de modificam os elementos de clima, né, vamos pensar no seguinte: essas variáveis aqui elas podem ser medidas. Eu posso medir a temperatura do ar, posso medir a radiação solar, vento, umidade, tá? Sem me mexer. Eu estou no mesmo local e a temperatura vai variar, eu consigo medir. A radiação vai variar, eu consigo medir o vento, entenderam? Nesse caso aqui, eu posso medir a latitude? Posso medir a altitude? Posso. Mas para que elas variem, eu preciso me mexer, né? E como o tempo ele é determinado em um local, então a latitude ela é um modificador do elemento do clima. Se eu mudar minha latitude, eu vou modificar todas essas variáveis aqui, que são os elementos climáticos. Se eu mudar minha altitude, eu também vou mudar todos os elementos climáticos, entenderam? Então, os fatores climáticos são modificadores dos elementos de clima ou dos elementos climáticos. Tá? E se eu estiver parado, eles não vão se modificar a curto prazo. Okay? Por exemplo, as correntes marítimas elas mudam de acordo com o ano, né? As massas de ar também. Mas elas têm tendência a ser cíclicas e elas demoram um tempo para mudar, não é em um dia que eu vou perceber mudanças nisso daqui. Para falar um pouquinho mais, então, dessa parte de correntes marítimas aí, vocês entenderem, tá? Então, existem no globo essas regiões áridas aí, ou semiáridas, que estão normalmente próximas aos trópicos, estão vendo? Ó? Tá, normalmente estão próximas aos trópicos. E essas correntes marítimas aí são correntes frias ou correntes quentes, tá? Que vão direcionar então esse calor do ambiente, ou melhor dizendo, da água que foi recebido pela radiação do Sol aí, em vários locais. Isso influencia diretamente a precipitação, que vai influenciar o clima de várias maneiras, né? Para que vocês entendam um pouquinho melhor, a gente falou que as correntes são formadas basicamente pela movimentação do planeta e pelas movimentações dos ventos, né? Então a gente tem essas zonas de baixas pressões e de altas pressões. As zonas de alta pressão são de onde o vento sopra e as de baixa pressão, né, para onde ele vai, vamos dizer assim. E é claro que o vento também é influenciado pelo movimento de rotação da Terra. Tá? Então, basicamente, eu tenho essas correntes que são mais ou menos constantes, são cíclicas, e elas estão sempre soprando próximos da mesma direção aí. Tá? Para que vocês entendam um pouquinho melhor, vamos dar um exemplo do Brasil. Aqui a gente tem as nossas massas de ar, estão vendo? Divididas em massas de ar quente quando são vermelhas, frias quando são azuis. Quando ela tem um círculozinho em volta azul claro, ela é uma massa úmida, e quando ela tem um círculozinho mais alaranjado para amarelo, aí, é uma massa de ar seca. Tá? Então, o que é que a gente percebe? Que existe uma diferença, por exemplo, entre verão e inverno em como as massas de ar se comportam, estão vendo? Aqui a gente tem massa equatorial atlântica, tá? Massa equatorial continental, massa tropical continental, massa tropical atlântica, massa polar atlântica. Por quê? De onde ela vem? Dos polos, né? Do Atlântico, tá? Dos trópicos, aqui, Atlântica, continental, né? Do Equador, certo? Continental e Atlântica. Entenderam? As nomenclaturas são bem simples. E vocês vão entender que as massas de origem atlântica, elas são sempre úmidas. Estão vendo aí, ó? Sempre úmidas, tá? E as massas de origem continental são sempre secas, com exceção dessa massa equatorial continental aqui, que é a única no mundo, que é úmida. Ela é formada aqui na região amazônica, tá? É a única massa do mundo continental que é úmida. Todas as outras massas continentais são secas, certo? Então, é assim que a gente tem essa influência aí dessas massas de ar e uma representação melhor de como seria essa movimentação de ar, né, dessas massas de ar, aqui usando o exemplo
da América do Sul, mais especificamente do Brasil, né? E aí, para vocês entenderem, para ter chuva eu tenho que ter encontro de massas quentes com massas frias, senão não chove, e tem que ter um encontro de massas úmidas com massas secas, dependendo, pode causar intensidades de chuva maiores ou menores aí, dependendo da umidade que eu tenho. Mas para chover eu tenho que ter encontro de uma massa quente com a massa fria, certo? Por que conhecer o clima, então? Qual a vantagem para o engenheiro agrônomo conhecer, então, a climatologia agrícola? São vários os estudos aí, né? Vamos citar alguns aqui: programar a produção, definir períodos críticos para as culturas, fazer previsões aí de ocorrência de pragas e doenças, auxiliar na introdução de novas espécies cultivares em locais aí que eu não conheço, né? Ou espécies novas mesmo, fornecer subsídios para planejamento, cálculo e execução de obras de irrigação, né? Escolher espécies e cultivares que se adaptem àquela região que eu quero, produzir em épocas de entre-safra, com irrigação ou sem, enfim. Instalação de medidas de proteção, como estufas, sombrites, quebra-vento, entre outros. Eu consigo calcular, medir e ver a necessidade de cada uma dessas listas aqui de afazeres, vamos dizer assim. E nós vamos ter aqui marcado aqui o zoneamento agroclimático, que a gente vai entender o clima para fazer o zoneamento agroclimático, que vai me dar a resposta para quase todas essas perguntas aqui, ó. Tá? Então, esse zoneamento agroclimático é muito importante. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, vocês vão encontrar para cada estado, para cada cultura tem o seu. Inclusive, existe um aplicativo que é o ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático, da própria Embrapa, onde você consegue ver essas informações de maneira bem simples e clara no seu celular. Vamos falar um pouquinho agora dos fenômenos climáticos, para a gente entender um pouquinho sobre eles. Bom, a gente tem os ciclones, que são aí esses furacões, tufões, tornados aí, todos esses fenômenos aí, tá? E quais são as diferenças desses fenômenos, vamos dizer assim, o que é uma coisa, o que é outra? Bom, quando a gente tem ventos muito fortes, né, a gente chama de ciclones. E aí a gente vai classificar eles de acordo com a velocidade. Tá? Quando são superiores a 200 quilômetros por hora, se for no Oceano Pacífico ou Índico, a gente chama de tufão. Se for no Oceano Atlântico, a gente chama de furacão. Tá? Então a diferença aqui de tufão e furacão é basicamente o oceano que ele está, certo? Se for ventos maiores que 200 km por hora, né, que cheguem até 800 km por hora, a gente chama de tornado. Tá? Então, o tornado é bem mais destruidor do que os furacões e tufões, certo? A gente tem o El Niño e a La Niña, que são alterações nas temperaturas médias do oceano aí, tá? Então, a gente tem, se for um aquecimento do Oceano Pacífico, a gente tem um El Niño, e se for um resfriamento das águas do Oceano Pacífico, a gente tem uma La Niña. Isso vai influenciar nas correntes marítimas, nos ventos e, consequentemente, no clima global. Tá? Inversão térmica, o que é isso? É quando o ar que tem uma tendência do ar frio, né, dele subir na atmosfera, que é o fluxo normal, tá? Ele vai ficar preso, porque o ar ele vai esfriando e vai subindo, né? No caso de uma inversão térmica, o que acontece é muito visível quando a gente está fazendo aplicações defensivas, o ar fica preso, ele fica parado, ele não sobe, tá? Porque eu crio uma camada de ar quente aqui e como o ar frio é mais denso, ele tende a ficar embaixo, tá? Então isso é o que a gente chama de inversão térmica. Efeito estufa é o fato da atmosfera terrestre reter aí calor, né? Prender esse calor mais próximo do solo aqui. Isso a gente chama de efeito estufa. Ilhas de calor. Um exemplo de ilha de calor são as cidades, gente, tá?
que devido à construção, ao albedo aqui, ele absorve mais calor do que numa área verde, por exemplo. Então a gente tem um aumento de temperatura localizado aqui na cidade, mas que isso não se reflete para outras áreas globais ou áreas em volta que são ainda mantidas nativas. Tá? Chuvas ácidas são quando a chuva se torna mais ácida do que o comum devido aos gases que a gente lança na atmosfera ou gases emanados por vulcões, alguma coisa assim. São gases que vão gerar então uma chuva que é mais ácida do que o normal, pode corroer e estragar algumas coisas. Falando um pouquinho mais sobre El Niño e La Niña, que são fenômenos importantes para a agricultura, para que vocês entendam. Então, numa condição normal, a gente tem o movimento das correntes, né? A gente tem a água mais fria aqui, tá? Desse lado do oceano, e ela vai esquentando, tem uma disseminação aqui do calor. Num ano de El Niño, o que acontece é a inversão dessa corrente, e aí ela passa a jogar água quente na América em vez de ir para a Austrália. Isso, como eu disse, vai afetar o clima no mundo inteiro. No caso da La Niña, é o contrário do El Niño, tá? Então eu tenho um resfriamento aqui maior do que o comum nessa área das Américas aqui, que o resfriamento normalmente é pequeno, quando eu tenho uma La Niña ele é bem maior, e aí essa temperatura vai diminuir aqui, essa água quente vai se espalhar um pouco mais, e nós vamos ter modificações no clima, como eu disse. Bom, esse ano a gente tem aí o NOAA avisando que este La Niña pode ser um dos 3 mais fortes nos últimos 20 anos. A gente tem então uma anomalia aqui, ó, estão vendo essa foto, né? Agora a recente, estão vendo a temperatura do mar? Aqui é a variação da média, tá, gente? Então, se ela tiver normalmente entre 1,5 para baixo para cima, eles dizem que a temperatura está dentro da normalidade. Se está acima de 1,5 para 2, até o próximo de 3 aqui, é um El Niño ou La Niña moderado, e acima de 3 é forte. Então, a gente tem aqui algumas regiões, estão vendo? E existe uma possibilidade de ser um La Niña bem forte, então. Tá? A tendência, então, o que é? É que vai chegar uma neutralidade climática ali ao longo do outono no hemisfério sul, né? Mas a safra de verão e a segunda safra vão sentir os efeitos aí do La Niña. Então, vai ter muitas mudanças aí. No caso do Brasil, a gente tem seca na região sul e chuvas no Nordeste, mas todo mundo sofre ou modifica, melhor dizendo, a condição climática aí. Por isso que é importante a gente entender esses fenômenos e tentar prever qualquer problema que a gente tenha na agricultura. Tá? Só uma curiosidade, né? O NOAA, o que é NOAA, gente? É um instituto dos Estados Unidos que monitora as temperaturas do oceano e da atmosfera. Tá? Então, as notícias do NOAA são muito técnicas e bem relevantes para esse nosso estudo de climatologia.